Aqui, sem maiores delongas, gente, eu vou chamar o Paulo Marcelo, que é quem vai conduzir aqui o nosso painel agora aqui. Paulo, por favor. Paulo Marcelo, CEO da Solutis, associado à Brascom, e também tem uns 5 chapéus diferentes dentro da Brascom. Ele é conselheiro, representando as nossas associadas colaboradores. Aqui, quem não sabe, a gente é dividido em faixas, né, de associação, e até 400 milhões de reais de faturamento no ano. A gente tem uma categoria que passou desde o ano passado a ter uma representação no Conselho, para justamente a gente poder direcionar as pautas específicas para os interesses e necessidades das empresas nesse segmento, que representa mais ou menos 30%, né, dos nossos associados. Então o Paulo é o conselheiro que representa isso. O Paulo é o líder do nosso comitê de ética, e, né, é com esse chapéu que ele vai apresentar hoje aqui, né? E também, qual outro que você está também? O de... Oi? O de atração e retenção, que está aqui também o Ricardo, presidente da DXC, que é o comitê que cuida justamente, né, de ajudar a gente no processo de trazer novos associados e de engajar os associados existentes. Fora isso, ele faz mais uma meia dúzia de coisas, porque ele é um dos pioneiros e um dos que acreditam muito na força aqui da Brascom. Então, Paulo, por favor. Eu não sei se você lembra, mas nós estamos fazendo 18 anos de associação. Então, você tem um histórico. Então, maioridade, em 2007, configuração atual da Brascom. Portanto, na maioridade da Brascom, coisa boa, né? A gente vai falar hoje de ESG, das práticas. Já passo o palco aqui para você para contar para a gente sobre isso. E nada melhor do que convidar aqui pessoas que falam muito bem do tema, são brilhantes. Dominique, por favor. Dominique da DXC, especialista de vendas em serviços SAP, dentre outras, né, iniciativas muito boas que você toca, Dominique. Muito obrigado. Emanuel Queiroz, vice-presidente de Cloud e Customer Apps Sustainability Services da Capgemini. Emanuel, que bom tê-lo aqui. E o Márcio Gonçalves, diretor de Relações Governamentais da Microsoft. Márcio, satisfação, meu caro. Olha que turma boa, né? Por favor. Vocês sabem que hoje, além da maioridade, né, 2025, no particular esse ano, a gente decidiu no Conselho de que a gente precisava valorizar o tema da ESG. Vocês já sentaram? Né? É isso? Não, por favor, fiquem bem. Aí eu vou sentar também, então. Nós decidimos lançar, desenvolver, né, construir, elaborar o nosso relatório ESG Brascom. Um desafio para todos nós. Vocês sabem que tecnologia não está no centro só da economia, né? Tem uma baita responsabilidade na construção de um futuro mais ético, mais responsável, mais sustentável. E por isso que, como associação, e somos 100 plus, né? Na Brascom a gente costuma dizer que juntos somos melhores, a gente pode trabalhar melhor esse setor. O setor de TIC representa 6,5% do PIB brasileiro, gente. E estava conversando ali com o Luciano. Nominalmente, o crescimento do setor esse ano, 10%, né, Luciano? Em geral, quando você compara com o PIB, o crescimento do PIB, a gente fala de 2 a 3 vezes o PIB, dependendo do ano, mas, em geral, pelo menos 2 vezes. Isso é muito importante, e a prática ou as iniciativas de ESG foram abraçadas pela Brascom com um raciocínio objetivo. A gente precisa engajar, reforçar na associação e para o setor a relevância do tema. De novo, ética, responsabilidade, sustentabilidade faz todo sentido num setor onde a tecnologia da informação e comunicações faz parte hoje transversalmente de todas as iniciativas da economia brasileira, economia global. No final das contas, fazer esse relatório foi uma satisfação para todos nós, associados, diria, porque a gente reuniu o conjunto de iniciativas da Brascom em torno do Plano Brasil Digital 2030+, o famoso BD 30+. Esse é um plano que começou a ser discutido na Brascom, ganhou força, foi para o Conselho também, o chamado Conselhão do governo brasileiro, foi montada uma associação hoje em torno desse tema. Imaginem que a gente fala, há pouco o Elias falava da importância de pensar em longo prazo, não é, Elias? Então, um plano 30+, não é tão longo assim, 5 anos só, mas a gente começa a pensar no digital, o Brasil digital, de uma forma um pouco mais
estruturado. São 6 pilares, iniciativas relacionadas à infraestrutura digital, a questão das tecnologias estratégicas, ambiente de negócios. É tratado também como pilar, claro, pesquisa, desenvolvimento e inovação, a educação digital e a inclusão social digital e o combate à desinformação. São 6 pilares. Correlacionar os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, com esses pilares é o resultado desse relatório nosso, a ESG 2025, que está sendo lançado hoje, e por isso obrigado a presença aqui de vocês. E a gente trouxe as figuras aqui ilustres, né? O Emanuel, o Dominique, o Márcio aqui em ordem. Queria que você abrisse aqui, Emanuel, falando um pouco qual é a sua visão sobre a importância do ESG, a sua experiência enquanto líder da Capgemini. Por favor, meu caro. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Muito orgulho compartilhar esse momento com a associação, um momento especial de celebração da publicação desse relatório, que vai muito além de algo informativo, mas é um compromisso com a sociedade, com os associados como um todo, e um planejamento para que as metas possam ser atingidas. E muito orgulho em compartilhar hoje aqui contigo, Paulo, especialmente porque Paulo já esteve à frente da empresa que hoje eu represento, que lidera a parte de desenvolvimento na nuvem, com cerca de 3.000 pessoas, e fiz parte de um dos programas de desenvolvimento dessa empresa, programas que eu vejo hoje replicados no relatório, no compromisso da Brascom, já com 300.000 pessoas, Paulo, formadas na Maratona Tech, a abrangência e com exclusividade de abrangência em todos os estados do país e até 90% de escolas públicas. E digo com muito orgulho porque eu vim de uma escola pública também formada por programas parecidos que o Paulo liderou na Capgemini, e hoje consigo estar aqui compartilhando com vocês oportunidades similares para toda a sociedade. E nós vemos na Capgemini, no setor de tecnologia como um todo, essa necessidade de muito que foi comentado no painel anterior, da formação de pessoas, na questão da cultura, na questão da educação, como um fator de aceleração da inovação e da sustentabilidade. Fator também que pode se tornar um gargalo para o desenvolvimento do setor e da economia nacional. Muito obrigado, Manuel. Obrigado pelas palavras e pelo incentivo, né, sobre o tema, principalmente a educação como um fator transformador, sem dúvida, em qualquer sociedade. Dominique, você, inclusive, tem uma longa história escrevendo livros sobre o tema, práticas ESG. Como é que você vê essa experiência, essas iniciativas relacionadas às práticas de ESG aqui na Brascom? Então, alô, estão me ouvindo? Então, assim, primeiro eu queria te agradecer cada um de vocês aqui para me dar a oportunidade de falar de um assunto que eu gosto tanto. E eu vou pedir para vocês fecharem o olho um segundinho e perceberem que essa imagem que vocês estão vendo é o potencial do ESG. Ou seja, hoje vocês vão sair daqui com uma luz, sabendo por onde vocês vão começar para resgatar esse potencial. Eu, como pai Waldorf, eu sigo a metodologia do Rudolf Steiner e meus filhos são super ESGs. Agora, quando a gente fala de neurodiversidade, a gente tem um projeto chamado Dente de Leão. Sabe aquela flor que se assopra e voa? Onde na DXC não tem diferente ruim. Existe o diferente que precisa ser direcionado para poder liberar o potencial dele. E quando a gente fala do E, a gente está falando de taxonomia sustentável, citado bastante no relatório. Por quê? Nós precisamos acabar com greenwashing. No meu livro, eu escrevo lavar o porquinho. O pessoal pega o porquinho, lava ele, mostra e põe de volta. Quando a gente está falando do S, temos que falar de resultados e métricas. A gente tem o TechMin, e como você também falou, e na DXC a gente tem projetos, como eu falei, Dente de Leão, que já trouxe 92% de retenção, 75% de satisfação e 40% de produtividade. E quando a gente fala do G, como foi citado aqui na frente, não dá para não falar de segurança e do AI. Por quê? Segurança, na DXC, a gente é o cliente zero. Para implementar Zero Trust, você precisa primeiro implementar em você. E nós somos uma empresa de 120.000 funcionários, então a gente testa para depois implementar nos clientes. Na AI, a gente tem a carta de princípios do relatório da Brascom, a gente segue hoje os princípios do
do ato da União Europeia de Inteligência Artificial. E agora, muito importante, como Elias também comentou, não dá para falar de governança sem falar da MR/ESG, o marco regulatório do ESG. A gente já tem a IFRS 1 e 2, que estão aí batendo na porta, que a gente vai precisar ter sistemas e ter integração para entregar isso, e de forma auditável. Então, eu queria concluir assim, a gente está no momento, como o Afonso até falou, de catalisação e letramento, que eu acho que o Fabrini falou, de letramento. Ou seja, aqui cada um de nós, com o relatório da Brascom, com o seu relatório, vai catalisar dentro das suas empresas. E aí, para implementar Escopo 1, Escopo 2, para implementar o CPS, fica muito mais tranquilo. Então, para mim, de novo, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E eu quero ser breve para a gente ter muita troca aqui, que aqui eu vejo muitas cabeças experientes que vão ajudar nessa catalisação. Muito bom, Dominique, que energia boa sua, do Emanuel. Márcio. Por isso que eu sentei. Eu não me aguento. Ricardo me disse, olha, vamos trazer aqui alguém que é especial, assim como o Dominique, o Emanuel também, e agora o Márcio, vindo da Microsoft. Márcio, satisfação trazê-lo aqui, trazer também a Microsoft, que de uma forma ou de outra faz parte aqui dessa nossa associação, e a discussão em torno do tema me parece bem propício trazer você para falar um pouco da visão, da tua visão, da visão da Microsoft sobre o tema, por favor. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite também de estar participando aqui com vocês. Ao contrário dos meus colegas de painel, eu não sou especialista em sustentabilidade, mas é um tema relativamente novo na Microsoft, mas eu acho que a gente também tem aprendido muito e tem uma jornada interessante para contar, né? Em 2020, a gente anunciou os compromissos de sustentabilidade da Microsoft, que estão basicamente em 4 principais pilares, né? A gente tem que ser carbono negativo até 2030, a gente tem que tem que zerar a pegada histórica desde a fundação da empresa em 1975 até 2050. A gente tem que ser água positivo na nossa operação, tem que ser resíduo zero e tem que proteger o dobro de área que a gente tem de área construída nas nossas operações de escritório, de data centers. E todo ano a gente tem divulgado um relatório de sustentabilidade. Quem tiver interesse, depois eu deixo o meu contato para compartilhar com vocês, para a gente medir e acompanhar o que a gente está fazendo de certo, onde a gente está precisando ainda avançar. E eu acho que é um aprendizado interessante, porque a gente tem feito muitos projetos ao redor do mundo, mas também dentro da nossa própria operação, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um potencial especial, né? A gente tem uma matriz energética limpa. No ano passado, o nosso CEO global esteve aqui no Brasil, o Satya, e fez um anúncio de investimentos aqui no Brasil de 14,7 bilhões de reais, que estão em 3 principais vertentes também. Na expansão da infraestrutura de data center, onde a gente tem que cumprir todas essas metas que a gente se auto-colocou. Esses data centers a gente está construindo hoje 3 aqui no Brasil, que são projetos da Microsoft, construção da Microsoft e operados pela Microsoft, no que a gente tem de mais novidade, mais potencial de novas tecnologias. E a gente também tem a parte de capacitação, que a gente colocou uma meta ambiciosa de capacitar 5 milhões de brasileiros nos próximos 3 anos, né? Na verdade, agora a gente só tem 2, mas a gente está avançando bastante, tem parcerias importantes com diversos parceiros, inclusive a Brascom tem apoiado muito nessa agenda, e em projetos de sustentabilidade. Aqui no Brasil, alguns que eu acho que vale a pena mencionar, com Regreen, né, para reflorestamento, para compra de crédito de carbono, Mombac também, e a Terradot, que tem um projeto muito interessante que usa pedras para absorção de uma tecnologia nova que ajuda a absorver o carbono de forma mais rápida. Então, tem vários projetos desses em andamento no mundo inteiro, né? Mas aqui no Brasil a gente também tem alguns desses que são modelos para o resto do mundo. Senhor, fazendo já uma rodada a partir de você aqui, você esteve na COP30. Qual foi a tua impressão e qual foi a sua percepção sobre as perspectivas a partir dessa COP30? Olha, foi minha primeira COP, né? Então, assim, tem aquelas
aquelas surpresas positivas e as surpresas não tão positivas. No final das contas, é uma grande feira, né? Que eu acho que isso é a parte que talvez tenha me surpreendido menos, que eu esperava que talvez fosse alguma coisa mais complexa. No final, é um grande pavilhão com setor verde e setor azul, o setor verde aberto ao público, o setor azul ali mais para os negociadores e para os países. Então, foi uma experiência interessante de compartilhar. Mas eu acho que o que eu trago de visão positiva é realmente o engajamento, né? A gente viu muitas empresas, né? Todas as grandes empresas do mundo e do Brasil estavam lá discutindo e todas com compromissos reais aí de fazer uma diferença. Então, esse tema está na agenda de todo mundo e eu acho que agora o grande desafio é como implementar, né? Que eu acho que é realmente o grande desafio, mas eu acredito que, do ponto de vista prático, todo mundo os governos, os subnacionais, inclusive, teve uma participação muito grande, por exemplo, os Estados Unidos, que não veio o governo federal, mas tiveram vários estados que estiveram participando ativamente ali. Então, isso gera um compromisso para toda a sociedade, que acho que é um problema que a gente vai ter que ter a participação de todos, né? Governos, setor privado, terceiro setor e academia para discutir soluções. E eu sou bem otimista porque eu acho que a tecnologia sempre traz alguns desafios, mas ela é uma grande oportunidade, né? E eu acho que a IA, mais do que nunca, vai ser uma ferramenta excepcional para a gente enfrentar esses desafios, que eu acho que sem a inteligência artificial, alguns anos atrás, talvez não fossem factíveis as soluções, mas acho que a inteligência artificial vai trazer uma oportunidade para a gente resolver esses problemas de forma rápida, que eu acho que é o grande desafio, né? Implementar de forma rápida as soluções que a gente precisa para alcançar as metas. Excelente. Quero voltar para esse tema daqui a pouco com você sobre IA. Dominique, você também esteve nessa COP? Estive, só que eu sou o cara da mão na massa, né? Então eu fui um ano antes para poder, de novo, né, fazer letramento e auxiliar os ribeirinhos e os comerciantes a lidarem com esse público que ia chegar. Porque imagina, era um público totalmente diferente, então a gente ajudou desde como estruturar as lojinhas, como recuperar, como falar com os clientes que estavam chegando. E, para mim, a visão da COP, ela teve algumas visões não acharam muito sucesso, mas eu achei um sucesso, porque a gente tinha o mapa do caminho, que seria a diminuição, né, da produção dos petróleos, das energias fósseis, que 80 países se organizaram para poder fazer de uma forma solitária, junto com o presidente da COP, porque, logicamente, os maiores não quiseram participar. Mas isso eu acho que já é uma mensagem. E, ao mesmo tempo, a gente conseguiu investimentos importantes de alguns trilhões para toda a população lá da Amazônia, para a gente conseguir resolver o problema do desmatamento e assim por diante. Então, eu vejo que, se a gente fizer ações que antecipam, como eu fui lá para antecipar, fiquei nos lugares não tão confortáveis dos nossos padrões, mas ricos de energia e ricos de coisas boas. Aprendi muito, né? Comi o tacacá, fiz todas aquelas coisas lá, e eu vi um evento acontecer e eu tive o privilégio de participar antes, não durante. Fantástico, Dominique. Com o Emanuel aqui, a Capgemini sempre participou de iniciativas relacionadas à questão de sustentabilidade e em geral, né, uma companhia global que tem esse olhar. Também teve participação aqui na COP30 no Brasil, não foi isso, Emanuel? Conta um pouco aí da experiência que você e a Capgemini têm nesse sentido. Sim, a gente teve uma participação importante e assim como o Dominique, considero um sucesso, apesar do que a gente ouviu da organização, da mobilização. No final, o Brasil fez uma COP que não foi surpreendente, como o Marcos disse, mas atingiu seus objetivos de negociações, objetivos de mobilização de diferentes empresas. E nós, como uma empresa de tecnologia, o nosso papel, além de buscar as nossas metas de sustentabilidade, as nossas reduções de emissões, que são pequenas comparadas com uma indústria, nós temos a obrigação de buscar a redução dos nossos parceiros e dos nossos clientes. Então, nosso objetivo é direcionar tecnologia para que as emissões da indústria e de todos os outros setores possam ser reduzidas, e a gente já vê como objetivo principal da COP era a transição da aspiração para a ação. Nós já vemos resultados concretos
daquelas empresas que tomaram as suas ações. Cito aqui exemplos no Brasil. Grandes varejistas, um especificamente que nós implementamos, inclusive, soluções da Microsoft de acompanhamento e monitoração das suas emissões no consumo de energia e soluções de IoT para redução do consumo de energia, que não só levaram a 1/3 de economia no consumo de energia, que não é difícil, temperatura, o nível de luminosidade ser bem controlado, com a frequência dentro de uma loja, mas também na geração de receita. E dou aqui um exemplo claro na venda de refrigerados. Muitas vezes, a gente já pode ter tido essa experiência em diferentes lojas, aquele vidro da geladeira fica embaçado e as pessoas não veem o que tem lá dentro. Na época de Natal agora, geladeiras que não são normalmente utilizadas para o peru de Natal, elas têm um estoque secundário complementar. E a pessoa vai naquela geladeira onde tem a principal fonte do peru de Natal, acabou, vou embora. Opa, peraí, a geladeira que guarda o sorvete está embaçada, mas também tem peru de Natal. E muitas vezes as pessoas não veem. Através de sensorização, monitoração, controle correto da pressurização dessas geladeiras, o vidro pode ficar transparente e as vendas são incrementadas. Então, redução do consumo de energia, aumento de vendas e conformidade legal, porque a variação, essa oscilação de temperatura que ocorre muitas vezes nesse estoque, ela não é autorizada por lei. A temperatura tem que estar o mais estável possível, isso que acompanha também a redução do consumo de energia. Picos e vales, na média, eles mantêm a temperatura, mas têm um consumo excessivo e não cumprem a regulamentação. Nosso relatório, a gente lista também um conjunto de iniciativas das nossas associadas em relação ao tema ESG ou a visão de cada associada. Então, recomendo também que visitem no relatório as iniciativas de cada associada. Nesse sentido, Márcio, exemplos práticos, assim como o Emanuel trouxe, e eu sei que a Microsoft investe também na questão da educação digital, do letramento digital. Pode falar um pouco sobre isso, por favor? Bom, antes de falar de educação, eu queria dar um dado aqui que eu acho que é interessante, né? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, de data center, inteligência artificial, a primeira coisa que vem é o aumento do consumo de energia, né? Que os data centers implicam. E tem um estudo que eu vou até pegar minha cola aqui. Hoje, os data centers eles representam no mundo 1,5% de toda a energia consumida, né? Então, assim, é bastante modesto, vamos dizer assim. A expectativa é que ele cresça, que ele duplique e vai virar 3% do consumo total. E dentro do crescimento do consumo de energia nos próximos anos, os data centers representam só 3% também desse crescimento. Para vocês terem uma ideia, o consumo de carros elétricos vai crescer vai demandar 13% do consumo de energia. Então, quase 5 vezes mais do que os data centers. Então, é um mito que a gente às vezes escuta muito e a gente tem que dar um freio de arrumação ali para entender o impacto real, né? Muito bom, Márcio. Eu quero até aproveitar, criando o link aqui com o Afonso, que a Redata, né, vai atrair, estava vendo um dado, Afonso, potencialmente 3 trilhões de investimento no Brasil nos próximos 10 anos. Então, Afonso, assim, essa iniciativa de catalisar forças em torno do tema do investimento em data centers, cloud, pelo menos esse tema está indo bem e acho que a gente consegue esse ano a aprovação definitiva dessa lei, né? Então, a Brascom puxou esse tema e muito bom que a gente esteja com dados bem atualizados, né, Márcio? E quero fazer um eco aqui, porque realmente o trabalho da Brascom nesse sentido tem sido super importante. A gente não sabe se vai sair o Redata esse ano, estamos torcendo para isso, mas nosso presidente Afonso está batalhando aí diuturnamente, a gente tem acompanhado, mas eu acho que é importante a gente mostrar também, e aí, mais uma vez, né, a gente falou aqui no painel anterior, o potencial que a gente tem como país, porque assim, a inteligência artificial está todo mundo no ponto zero agora. A tecnologia, ao contrário de outras tecnologias em outros momentos, nesse V0 a gente está todo mundo junto, está todo mundo igual, partindo do mesmo lugar. Brasil, Estados Unidos, China. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar para trás, porque
como advogado de formação, posso falar isso, que a gente, advogado, cria muito problema e vê o problema antes dele existir, né? Então a regulação pode ser um freio? A regulação é um temor que a gente tem muito grande. A gente não combinou nada disso aqui. Não. Tinham perguntas definidas e tal. Eu não fiz uma pergunta que estava definida. Me perdoe. Mas Não. é um freio ou não é você como advogado? Essa é uma das grandes preocupações que a gente tem com o PLDA atual que está sendo discutido, que saiu do Senado e está na Câmara hoje. Por exemplo, tem um think tank, o RegLab, fez um estudo que o projeto de lei do jeito que está hoje, ele pode, nos próximos 10 anos, representar uma perda de mais de 20 bilhões de reais, porque ele está, como foi falado, acho que foi pelo próprio Elias, está inspirado no modelo europeu, que já está revendo a própria forma de regular, né? Que a União Europeia tem um pouco isso de exportar a regulação para preservar um pouco do mercado interno. E a gente, às vezes, copia um pouco, tentando adaptar aqui. A gente cria até algumas jabuticabas que o nosso projeto conseguiu ficar um pouquinho mais restritivo do que o da União Europeia. Então, é uma preocupação que a gente tem, a gente está conversando muito, Brascom e outras entidades, para a gente tentar mostrar o potencial do país como ferramenta. Porque, apesar dos nossos grandes problemas sociais, o Brasil é um mercado altamente sofisticado. Né? Para a Microsoft, a Microsoft Brasil, a gente está aqui há 36 anos, a Microsoft é um dos maiores mercados para a Microsoft. Então, é um mercado estratégico. A gente tem um ecossistema de parceiros, de mais de 25 mil parceiros no Brasil, que tem soluções para várias verticais aqui, saúde, seguro. A gente trabalha com um monte de gente que está aqui e a gente é muito sofisticado. Então, a gente tem um potencial não só para trazer para o mercado interno, mas, inclusive, para a gente exportar tecnologia e soluções, né? Que eu acho que é o grande desafio, que às vezes a gente fica exportando commodity e importando depois o manufaturado. A gente tem a oportunidade, nesse momento, de exportar soluções com alto valor agregado. Mas a gente tem que tomar cuidado para não criar uma regulação que vai deixar a gente de fora dessa luta. Dominique, fique à vontade para tratar do tema da importância da educação e de evitar que a inovação seja freada aí por regulação, como você quiser. Então, para mim, eu vi até comentarem aqui, né? Pô, a gente tinha aqui 3 pessoas de competências diferentes. E o SG, ele tem essa preocupação escondida. Por quê? Porque são 3 competências diferentes, só que em cima de uma regulação só. Tanto que a gente está um pouco avançado do marco do EAI, porque o marco regulatório do SG já está pronto e está crescendo aí para começar as exigências 2026, 2027. Mas um treino que precisa, por isso que eu insisto tanto em letramento, é tentar enxergar as oportunidades, como você falou do refrigerador, dos lugares mais simples. Esses dias eu fui no Shopping Morumbi, você não pega mais o papel nem o cartão, você digita a placa. Olha o quanto a gente economizou. Um outro projeto que a gente fez foi, colocar as impressoras em outro andar, para as pessoas terem que andar até lá para poder imprimir. Aí o que acontece? As pessoas imprimem menos. Então, se a gente começar a enxergar esse momento, marco regulatório, que de fato, como qualquer coisa regulatória, dá uma freada, porém, a gente tem um RP nascendo, a SAP está com uma solução de sustentabilidade que a gente implementa, onde você consegue amarrar as coisas. E aí, esse marco regulatório vai garantir que nós, humanos, controlamos o que a AI vai acelerar muito. Ou seja, toda a parte de preenchimento, como o Dr. Fábio falou, todo o preenchimento da documentação vai ser feita por AI. Agora, quem vai controlar como vai ser feito isso são os marcos e nós, humanos, entendendo que nós estamos à frente, entre aspas, aliás, com o AI você pode falar, doutrinando o AI a fazer o que precisa ser feito. Mas parte de cada um de nós tentar olhar o SG com essa simplicidade e tentar passar essa mensagem para frente. Hoje, por exemplo, você consegue fazer toda uma regulamentação de rastreabilidade para poder exportar para a Europa. Mas você vai ter que fazer isso. E não vai dar mais para fazer em Excel. O que você vai usar? Um RP de sustentabilidade, mais o AI, um Copilot, por exemplo, para poder ter tudo isso fluindo e organizado. E, por último, a gente tem que entender que a responsabilidade está em cima da gente. Não dá para pensar no nosso futuro com as métricas de hoje. Então, hoje eu estou com 54 e eu tenho que ficar lá com os meus jovens em casa, repensando um monte de coisa para me comunicar com eles, porque mudou. Não dá mais para pensar no nosso job
tentando usar as coisas de hoje. E o AI vai ser essa oportunidade para a gente repensar e, de novo, letrar essa informação para frente. Excelente, Dominique. Temos mais 5 minutinhos. A gente queria abrir aqui para possíveis comentários, perguntas. Posso só fazer um comentário em relação ao relatório? Por favor. Gente, assim, eu leio relatório pra caraca. Eu não sou advogado, mas eu leio essas coisas pra caramba. E, gente, o relatório da Brascom, ele tá didático. Você consegue ir a fundo como você precisa, se você é um cara conteudista, ou você consegue entender ele numa linguagem simples e transparente. E eu acho isso importante, porque os relatórios que eu pego para ir, mano, tem que, você sai dali malhando. E o relatório da Brascom está de parabéns, porque ele é didático e profundo ao mesmo tempo. Olá, bom dia. Henrique Florido, da Indra. Queria agradecer o painel, achei excelente a discussão. Queria colocar um tema sobre o impacto social do uso da inteligência artificial. A gente falou muito aqui, ao longo da manhã, sobre formação, sobre introdução de pessoas no mercado de trabalho com inteligência artificial, mas a gente está falando dos ingressos. Quem está já no mercado de trabalho, como que vai atuar o reskilling? E quem vai sofrer o maior impacto social do que vai deixar de existir por advento de inteligência artificial? Então, acho que são 3 movimentos aqui acontecendo. Eu gostaria da visão de vocês de como isso está sendo pautado nessa mecânica de ESG e como isso também foi observado no relatório. Obrigado. Posso fazer um comentário sobre esse tema? Foi bastante discutido em algumas sessões da COP30, lideradas pela ONU, pela Unesco, especialmente para os países do hemisfério sul. A oportunidade que esses países têm de capturar este novo mercado de trabalho, esses novos empregos, relacionados tanto à IA quanto à sustentabilidade. Estima-se que 300 milhões de novas vagas surgirão. Então, a perspectiva é que novas vagas serão abertas com diferentes skills, principalmente para entrantes no mercado. Entrantes que vêm com uma nova cultura, que, claro, necessitam de um letramento, necessitam adquirir essa informação, mas vou discutir que essa oportunidade pode ser muito aproveitada por países em desenvolvimento, principalmente por aqueles que possuem energia limpa, que impulsionará os data centers com uma menor pegada de carbono. Deixa eu só fazer um comentário disso, enquanto isso, que eu acho que é legal. Realmente a gente tem uma preocupação muito grande de não deixar ninguém para trás, né? Ainda mais numa sociedade como a nossa, que é muito desigual. Então, a gente fez esse compromisso de capacitar 5 milhões de brasileiros nos próximos 3 anos. Uma das parcerias que a gente tem com o Ministério do Trabalho, que a gente tem um programa lá que chama Escola do Trabalhador, que tem mais de 40 trilhas de conhecimento que vão desde básico, letramento digital, até cursos mais avançados, que até dão certificação, que ajudam no mercado. Mas tem uma coisa legal também, e eu confesso que eu não tenho aqui os detalhes, mas foi lançado agora na COP, o time do LinkedIn, né? O LinkedIn faz parte do grupo Microsoft como um todo, embora tenha uma operação separada aqui no Brasil. Mas eles fizeram um estudo sobre green skills, uma nova capacidade, uma nova necessidade que o mercado vai estar buscando, e acho que também o Brasil, nesse sentido, tem um grande potencial. Depois eu posso compartilhar com você um pouco mais desse material, que eu também não estudei a fundo ainda, só vi a notícia, mas eu acho que é um ponto interessante também para a gente trazer aqui. Muito bom, Márcio. O Dominique também tem o ponto de vista dele, por favor. E eu achei excelente pergunta. Eu tenho 2 jovens em casa, né, 18 e a Fefe de 14. E assim, tem 2 coisas. O primeiro, tem vários institutos mostrando essas pesquisas que está tendo um silver tsunami. O que isso quer dizer? Estão resgatando as pessoas mais sêniores, cabelos brancos, para poder ajudar a ter repertório para criticar o AI. Já ao lado dos jovens, existe um termo chamado Human Readiness, que é a gente tentar entender se nós estamos preparados para lidar com a tecnologia. Porque se a gente acompanhar, a gente vai ter burnout, a gente vai ter tudo que não deve ter. Mas se a gente começar, por exemplo, avisar os jovens, olha, é interessante você ter um diploma de direito, de qualquer profissão, porém, faça 2 certificações de AI. Porque você precisa entender como vai ser esse futuro e nós não temos as respostas. Então, a entrada vai ser, para a gente, os Silver Heads aqui, vamos ser chamados para poder ajudar nessa batalha. Os jovens,
vão ter que se atualizar em AI. Então, seu filho vai fazer medicina, faça uma certificação de AI, porque isso vai ser aonde vai vir a criatividade dele para os green jobs que você falou. Então, human readiness significa nós estarmos preparados para lidar com a tecnologia, não acompanhá-la, porque a gente não consegue. Eu acho que ainda cabe mais uma, mas Já eu queria... acabou? Encerrou o nosso... Mas assim, Já acabou, meu caro Dominique, colaboração, criatividade são 2 skills, vamos dizer assim, fundamentais nessa jornada. E a Brascom está aqui com esse objetivo. A associação reúne diferentes visões, a diversidade faz parte da nossa Brascom. Que bom, né? Falávamos há pouco, Afonso, porque diferentes empresas ou instituições de tecnologia e comunicação debatendo juntos aspectos onde a tecnologia pode impactar positivamente a sociedade. E o Brasil Digital 30+, projeta esse Brasil do futuro que pensa tão curto prazo e a gente está tentando puxar mais para o futuro, né, a jornada, o longo termo. A Brascom tem uma diretoria, não sei se a Roberta ainda está aqui, mas... Opa, está ali no cantinho, Roberta. Que tem essa missão de tratar a educação, inclusão digital e os programas de treinamento, isso é muito bom. O Walter, aqui, já de alguns meses na Brascom, também liderando iniciativas de tecnologias estratégicas, AI, dentre outras. Os GTTs fazem parte desse fórum, onde as coisas acontecem. A diretora executiva Mariana aí, que puxa com muita maestria, né, Afonso, esse conjunto aí de iniciativas da Brascom. Então, na figura dos 3 aqui, além de todo o time Brascom, eu quero agradecer a presença de vocês. Nosso relatório pode ser acessado aqui pelo QR Code e a gente quer que vocês, por favor, divulguem e critiquem também, tragam sugestões para a gente poder construir um Brasil melhor. Um Brasil pautado pela tecnologia e pela inclusão, transparência e sustentabilidade. Muito obrigado a todos. Pessoal, temos o QR Code aqui para acesso ao relatório e a gente tem também uma pequena pesquisa, né, sobre o evento de hoje, que é para ajudar a gente a fazer a próxima. A gente vai tirar uma foto de todo mundo aqui. Mas, gente, com isso a gente encerra aqui o evento. Muito obrigado pela presença.